Salve gurizada, no vídeo de hoje eu vou recomendar um livro para vocês, que é um livro que eu acho muito importante para estudar o Brasil, para estudar a história da América Latina, para estudar o sentido da colonização aqui na América Latina. E pega a visão, presta atenção que o vídeo vai ficar muito bom. E já vai curtindo, comentando no vídeo para engajar, para distribuir para mais pessoas, já se inscreve no canal, que o bagulho é louco. E o livro é As Veias Abertas da América Latina, vocês já devem estar sabendo porque tá no título do vídeo, tá na thumbnail, tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Por que eu acho esse livro tão bom? É porque o Eduardo Galeano vai dizer logo no início do livro que a pobreza e o subdesenvolvimento da América Latina não é fruto do acaso, não estava escrito nas estrelas, não é ditado por Deus, não é uma obra de Deus, dos Espíritos Santos. O subdesenvolvimento, a pobreza e a miséria da América Latina é um produto exclusivo do fato de que os europeus vieram até aqui, massacraram o nosso povo, escravizaram o nosso povo, extraíram a riqueza do nosso continente e hoje a Europa se desenvolveu, progrediu, construiu um estado de bem-estar social às custas do derramamento de sangue na América Latina, do povo latino-americano. Os europeus simplesmente destruíram, escravizaram o nosso continente, saquearam as nossas riquezas, massacraram a nossa população. E as nossas cicatrizes desse massacre se perpetuam até os dias de hoje, porque até hoje em dia o nosso continente continua trabalhando como um serviçal, continua existindo para satisfazer as necessidades alheias, fornecendo petróleo, fornecendo café, milho, açúcar, soja, sendo uma grande fonte de matérias-primas para a sociedade europeia. Então, por meio da colonização violenta da América Latina, se construiu uma divisão internacional do trabalho, uma divisão econômica do mundo, na qual a Europa, os países mais desenvolvidos, produzem e exportam produtos manufaturados, exportam tecnologias, máquinas, equipamentos, computadores, carros. Enquanto isso, a América Latina continua fornecendo as suas riquezas naturais, fornecendo café, açúcar, soja, ouro, prata, minério de ferro, petróleo bruto. Então é uma divisão internacional do trabalho, é uma divisão mundial, uma divisão econômica, no qual os países ricos se desenvolvem, são países industrializados, tecnológicos. A periferia do capitalismo, a América Latina, continua sendo esse setor da economia mundial que não tem um desenvolvimento industrial, não tem desenvolvimento tecnológico, não é um país de alta renda. São as vísceras da América Latina que alimentaram o desenvolvimento da Europa. E não haveria uma Europa rica, desenvolvida e próspera se não houvesse do outro lado da moeda uma América Latina saqueada, explorada, destruída e massacrada por esse período colonial brutal, assassino e genocida. E inclusive tem um negócio muito marcante, muito importante que o Eduardo Galeano fala nesse livro, que é o seguinte: ele fala que o apocalipse já passou pela América Latina, porque os três cavaleiros do apocalipse, como a peste, a guerra e a fome, já passaram aqui pelo nosso continente, já devastaram com o nosso continente, e hoje em dia a gente vive o período pós-apocalíptico. A gente vive sob os escombros desse massacre que foi cometido aqui na América Latina durante o período colonial. E pra mim esse trecho aqui é fantástico, cara, é fantástico porque ele explica tanta coisa, porque a gente percebe essa pobreza do Brasil, a miséria generalizada, crianças sem escola, as pessoas desempregadas, pessoas passando fome, o analfabetismo, a concentração de riqueza, a desigualdade extrema, um oceano de miséria e ilhas isoladas de riqueza. Esse Brasil que a gente vive, a América Latina que a gente vive, que a gente percebe, isso é fruto, é um produto exclusivo da brutalidade colonial cometida pelos países europeus safados. E quando o Eduardo Galeano fala que os europeus trouxeram a peste, a guerra e a fome, isso são coisas literais. Porque quando a gente fala da peste, por exemplo, os indígenas aqui da América Latina, eles não conheciam, eles nunca tiveram a maioria das doenças que eles passaram a ser acometidos depois da colonização. Então a varíola, o tétano, a cárie dentária, doença intestinal, doença pulmonar, uma série de doenças acometeram e destruíram os indígenas justamente pelo mero contato com o europeu. O Darcy Ribeiro também comenta isso no livro O Povo Brasileiro. Ele fala que o mero contato
fato, a proximidade do europeu com o indígena dizimava as pessoas aos montes, que os índios morriam feito moscas, tamanha desgraça que trazia no corpo aqueles europeus desgraçado fedorento. O Darcy comenta também que eles fediam, eles chegaram aqui depois de meses de navegação, meses sem tomar banho, fedendo a podre, cheio de ferida de escorbuto, trazendo doença no corpo. Esse é o retrato do europeu que chegou no Brasil em 1500, essa gente podre, fedida e cheia de doença. E outro traço que ele comenta no livro é sobre o fato de que a gente tem terras imensas que poderiam abastecer as necessidades do mercado interno, produzindo arroz, feijão, salada para alimentar o povo. Essas terras, na verdade, elas são concentradas nas mãos de uma minoria muito rica que vai produzir soja e milho para exportar. Então, ao invés de alimentar o povo, as terras são destinadas a serviço da demanda estrangeira, da demanda dos Estados Unidos, da demanda dos países estrangeiros. E a soja, por exemplo, é produzida em massa no Brasil para alimentar o porco lá na China, o porco lá na Alemanha, no Japão, ao invés de produzir arroz e feijão e batata para alimentar o povo brasileiro, por exemplo. Não, os barões do agronegócio, eles preferem produzir aquilo que é mais rentável para exportar e lucrar em dólar, e dane-se se a maior parte da população precisa se alimentar, precisa comer, precisa se abrigar. Isso não importa, porque sob a égide do capitalismo e da maximização da riqueza e da margem de lucro, tudo o que interessa é o dinheiro, é a riqueza, e não interessa as necessidades da população brasileira. E é isso, gurizada, esse livro é fantástico, eu recomendo para literalmente todas as pessoas, e se já leu, lê de novo, só como uma homenagem ao continente latino-americano, porque as nossas veias continuam sangrando, as nossas feridas continuam abertas e gerando muita dor para o nosso povo latino-americano. E já curte, comenta e compartilha, porque o bagulho é louco. Fé em Deus.